Muito boa noite a todas, a todos os que estão presentes nessa nossa quarta aula sobre Emmanuel Levinas e as pessoas que nos acompanham pelo gravado. Hoje, dia 1º de julho de 2022, é a nossa quarta aula do módulo sobre a obra Ética e Infinito, de Emmanuel Levinas, com quem pretendemos fazer uma interface com a filosofia clínica dentro desse curso, que é o curso de Fundamentação Filosófica da Filosofia Clínica. Mais uma vez agradeço ao professor Will pelo convite, o espaço e a oportunidade de dividir com vocês um pouco das pesquisas que a gente tem feito, nesses últimos anos. Na primeira aula, nós vimos uma contextualização, fizemos um comentário histórico para entendermos os principais temas com quem Levinas conversa, e conversa criticando. E destacamos o excesso do ser, o excesso da subjetividade, o sujeito que pensa em Descartes, e o excesso da razão instrumental. E tudo isso Levinas vai concentrar no conceito de totalidade. Na segunda aula, fizemos um percurso mais bioepistemográfico de Levinas, que em filosofia clínica seria uma espécie de historicidade, e até porque nós estamos acompanhando uma obra de entrevistas onde a narrativa está sendo feita pelo próprio autor. Então, não deixa de ser uma historicidade. Então, aos modos da filosofia clínica, a primeira aula foi uma base categorial, uma leitura dos exames categoriais. Na segunda aula, nós tentamos um apanhado da historicidade e, ao mesmo tempo, da historiografia epistemológica de Levinas. E já entramos comentando a metodologia dele a partir de Husserl. Na aula passada, a terceira aula, nós fizemos a leitura da introdução e do primeiro capítulo, onde Levinas ele nos apresenta as influências dele, sua raiz judaica, ou seja, as suas leituras bíblicas talmúdicas, e ao mesmo tempo literárias, russa, europeia, Shakespeare, e toda uma leitura universal. E do outro lado, já os filósofos, toda a literatura que vai influenciar Levinas. Minha proposta para hoje, nossa quarta aula, é fazermos uma leitura comentada do capítulo 2 de Ética Infinita, ainda que breve, e a fim de otimizarmos o tempo e já alcançarmos os temas que mais nos interessam nessa interlocução com a filosofia clínica, os capítulos 2, 3, 4 e 5 faríamos apenas alguns apontamentos breves, porque são temas que participam de um crescendum. Em latim seria um progresso da obra de Levinas. Aonde ele realmente vai tratar do tema da alteridade é a obra de 1961, Totalidade e Infinito. E depois, em 1974, Autrement qu'être, ou De la Délice, que em português ficou um duplo nome, Alguns traduzem como De Outro Modo que Ser, ou Para Além da Essência, e outros tradutores trazem o Outramente que Ser, um neologismo a partir de um advérbio. Mas é importante também comentar que o tema do outro, ele tem uma aparição intermediária numa obra chamada Le Temps et l'Autre, O Tempo e o Outro, que é anterior à Totalidade e Infinito. Então, essas obras onde nós temos Levinas ainda no ensaio fenomenológico e dentro da ontologia de Heidegger, já buscando uma saída do ser,
depois ele vislumbra o outro, e aí em 61 ele escreve Totalidade e Infinito, que vai ser considerada a obra síntese dele, e que o tornou conhecido na França, na Europa e no mundo inteiro. Então, colocada essa introdução, vamos ao capítulo 2, chamado Heidegger. Nós temos traduções diferentes, né? E lembrando que aqui, especialmente para os que estudam Heidegger, alguns comentários de Levinas podem causar estranheza aos que são especialistas. Então, é importante dizer que aqui nós vamos fazer uma leitura levinasiana de Heidegger. Heidegger foi discípulo de Husserl. E, como Husserl, ele aperfeiçoa a teoria do conhecimento vinda da modernidade. De um lado, os idealistas. Descartes, Spinoza. Do outro lado, os empiristas. Locke, Hume. Kant tenta fazer uma síntese. E Husserl, na virada do século XIX para o XX, ele vai fazer uma espécie de equilíbrio na teoria do conhecimento. A consciência de, toda consciência de alguma coisa. O Heidegger vai dar um passo a mais. Para Descartes, o mais originário e o indubitável era o pensamento. E Descartes liga o ser ao pensamento. Foi a nossa primeira aula. O Husserl, ele vai colocar na consciência esse apodítico, esse indubitável. É a consciência que dá conta do conhecimento. E ele valoriza os dois polos do conhecimento, o sujeito que conhece e o objeto a ser conhecido. Heidegger vai para um outro caminho a partir do método do mestre Husserl. Heidegger vai compreender que o mais originário é a existência. O homem, ele é julgado no mundo, é o ser aí, é o Dasein. Todas as coisas vão ser compreendidas por Heidegger como entes. Mas o homem não é um ente como os outros entes. Ele é um Dasein. É o ser aí. E esse ser aí é condicionado dentro de um tempo. É circunstanciado dentro de um mundo. E esse ser aí vislumbra uma possível localização que fazemos em filosofia clínica com os exames das categorias. E eu conversei com um colega nosso que é doutor em Heidegger, ele disse que sim. Ele é doutor em Heidegger e é filósofo clínico, o professor Miguel Caruso. Ele disse que sim, que seria uma conversação muito interessante, muito rica, entre as bases categoriais, aliás, os exames categoriais, para sermos mais específicos, e essa noção do homem como Dasein, como ser aí. O Dasein, em resumo, ele é o ser no mundo, então ele vive no mundo e do mundo, e isso vai influenciar Levinas profundamente, os utensílios, as coisas, a relação com as coisas. Esse homem, ele tem uma contingência que é a temporalidade. Ou seja, ele não é para sempre. Diante de si, ele tem a morte. Então, ele é um ser no mundo, um ser com os outros e um ser para a morte. E Heidegger vai compreender que a existência autêntica é a existência que tem a consciência da temporalidade. Então, a angústia é um fenômeno diferente de Husserl, que vai ser muito ainda teorético nas suas análises. Quando Heidegger traz o tema da angústia, ele traz algo inédito. E nessa primeira página, quando Felipe Nemo introduz Heidegger, ele elogia 5 obras, né? O Felipe Nemo pergunta quais são, e na primeira página, pelo menos na obra das edições 70, a qual eu estou utilizando, é na página 23.
A minha edição, ela é de 2007. E aí o Levinas cita, né, o Fedro, de Platão, a crítica da razão pura de Kant, a fenomenologia do espírito de Hegel, o ensaio sobre os dados imediatos da consciência de Bergson, e a minha admiração por Heidegger é, sobretudo, uma admiração por Sein und Zeit, que é o ser e tempo. Na página seguinte, é interessante chamar a atenção dos colegas para o que ele diz. A diferença do ser como substantivo e do ser como verbo. Em francês, l'être, o ser, ou un être, um ser. Com Heidegger, essa palavra ser revelou-se versátil. E Levinas está aqui admirando e elogiando Heidegger. Vejam o que ele diz. Foi a sonoridade verbal que Heidegger nos habituou. É inesquecível, ainda que banal atualmente, essa reeducação dos nossos ouvidos. O que ele está colocando aqui? A distinção do ser como substantivo e do ser como verbo. A filosofia teria, sim, sido, mesmo quando não se dava conta, uma tentativa por responder à questão do significado do ser como verbo. Enquanto Husserl ainda propunha, ou parecia propor, um programa transcendental à filosofia, Heidegger define claramente a filosofia em relação aos outros modos de conhecimento como ontologia fundamental. Aí o Felipe Nemo pergunta, o que é a ontologia nesse contexto? Levinas categoricamente diz que é a compreensão do verbo ser. Ou seja, se é verbo, é ação. Então, essa movimentação evoca a ideia de temporalidade. Então, Levinas elogia a obra Ser e Tempo, né? E lamenta que, posteriormente, o próprio Heidegger ele vai por outros caminhos na sua pesquisa. Na página 25, na minha tradução, no meio da página, ele comenta o seguinte, o que eu falei antes sobre angústia. A preocupação, a angústia, o ser para a morte de Sein und Zeit, assistimos como um exercício soberano da fenomenologia. É interessante chamar atenção para isso, porque isso vai influenciar o jeito com que Levinas vai tecer a sua obra e chegar no outro, inclusive. Essa descrição fenomenológica a partir da existência vai receber o nome de existencialismo. E Levinas comenta que Heidegger não gostava dessa adjetivação. Mas ele mesmo justifica desse modo. A existência humana interessava-lhe enquanto lugar da ontologia fundamental, mas a análise da existência feita no livro marcou e determinou as análises ulteriormente chamadas existencialistas. A partir de Sartre, por exemplo, nós vamos ter essa conotação e o surgimento dessa escola chamada existencialista. Não só Sartre, como Albert Camus, Simone de Beauvoir, Merleau-Ponty, Karl Jaspers. E o Felipe Nemo, ele pergunta que é, em especial, que lhe chamou a atenção no método fenomenológico de Heidegger. E aqui está, talvez, o ponto central do capítulo. Lembram, há 2 aulas atrás, quando eu expliquei o que é intencionalidade, Levinas coloca que o que chamou a atenção dele, então, na obra de Heidegger, foi a intencionalidade compreendida na perspectiva de estados de alma, que antes da fenomenologia heideggeriana passavam por cegos. Olha o adjetivo que Levinas coloca. E aqui influencia e inclui, Husserl. Pontos cegos que são descobertos por Heidegger, por simples conteúdos das páginas sobre a afetividade. Né? Aí ele cita em alemão, né?
Befindlichkeit, o humor. A tradução é o estado de humor. E, por exemplo, a angústia. A angústia surge ao estudo banal como um movimento afetivo sem causa, ou mais exatamente como sem objetivo. Então, essa questão da angústia é o acesso autêntico e adequado ao nada. Então, tentando ser mais simples, Levinas está dizendo que Heidegger, ele inseriu para dentro da filosofia, da fenomenologia, o afeto. E essa angústia de existir dentro do tempo, como um acesso autêntico a esse nada da existência. Avançando um pouquinho mais para o parágrafo seguinte, Sein permaneceu o próprio modelo da ontologia. As noções heideggerianas da finitude, do estar aí, do ser para a morte, permanecem fundamentais. E isso é tão verdadeiro que quem ler Levinas vai perceber que ele vai conversar com todos esses temas. Eu queria adiantar uma conclusão. O ser para a morte de Heidegger, que caracteriza o humano, o Dasein, que é o ser aí. No português de Portugal tem uma professora muito reconhecida que traduz como presença na língua portuguesa, esse Dasein. Mas no Brasil fica mais como o ser aí. Levinas chama de pontos cardeais, analítica e existencial. E todo esforço de Levinas vai ser desenvolver uma filosofia que modifique isso, que influencie o século XX. Para ele, Sein é a obra principal do século XX. Não, seria uma ingenuidade ler Heidegger. Na página 28 está isso que eu estou colocando, né? Filosofar sem ter conhecido Heidegger implicaria uma dose de ingenuidade. Ele vai concluir esse trecho dizendo isso. E ele vai desenvolver uma filosofia para se distanciar de Heidegger nesse ser para a morte, colocando e propondo a ideia do homem como ser para o outro. A existência humana, a subjetividade humana como um ser para o outro. E aqui está uma síntese daquilo que poderíamos colocar nessa primeira conversação entre Levinas e Heidegger. Porém, na página 27, depois que ele fala que se decepcionou com Heidegger mais maduro, que vai buscar fazer exegeses da poesia, especialmente de Hölderlin, das etimologias, o Levinas comenta que da linguagem, a questão da linguagem que vai ser muito presente na obra de Levinas, a partir de Heidegger. Porque o Felipe Nemo, ouvindo Levinas falando dessa decepção, dessa frustração, e que ele prefere conversar com o Heidegger de Ser e Tempo, pergunta para o Levinas o seguinte: para você, para si, né, no português de Portugal, para o senhor seria assim, né? A linguagem não tem essa importância originária? E ele responde: para mim, o dito não conta tanto como o próprio dizer. Guardem essa informação, porque na aula seguinte, na nossa quinta aula, nós vamos voltar a isso. O dito é a linguagem na ontologia. É o dito das coisas, é a adjetivação, é a substancialização, é o que a coisa é. Eu digo que o livro é azul. Eu estou, então, fazendo um dito sobre o livro. O Luiz Vencio é um homem que usa blusa azul. Estou fazendo um dito. Então, todas as classificações, identificações estão no âmbito do dito. Para Levinas, distinguir na linguagem o dito do dizer é importantíssimo. E adiantando uma conclusão, especialmente no tema do rosto, que é o tema mais alto, mais caro e é o centro da minha pesquisa em Levinas, o rosto, sem um dito, em linguagem verbal ou textual,
ele em si é um discurso, é uma linguagem, é um dizer. Como ele mesmo diz, voltaremos a falar disso. Então, fica para mais adiante voltarmos a esse tema. No último parágrafo, então, dessa parte da entrevista, o Felipe Nemo pergunta sobre uma escolástica heideggeriana. Ele comenta superficialmente, né, que toma as peripécias do percurso pelas referências últimas do pensamento, são outras estradas filosóficas, e diz assim: devo sublinhar ainda um último contributo do pensamento de Heidegger, que é uma nova maneira de ler a história da filosofia. Quem acompanha as aulas do professor Will percebe que a utilização de alguns textos do Heidegger, e é um pouco disso que o Levinas está colocando, e de algum modo o próprio Levinas vai conversar com toda a história da filosofia. E ele comenta que os filósofos do passado já tinham sido salvos por seu arcaísmo por Hegel, mas entravam naquilo que ele coloca aqui em destaque como pensamento absoluto. E eu faço um parênteses dizendo que isso aqui é um outro jeito de chamar a totalidade. É o que Levinas continua dizendo, como momentos ou como etapas a atravessar. Estavam, aufgehoben, em alemão é o cancelado, ou seja, total e perfeitamente aniquilados ao mesmo tempo que conservados. Mas em Heidegger surgiu uma novidade, um jeito novo de dialogar com os filósofos, de exigir aos grandes clássicos ensinamentos absolutamente atuais. Então, Levinas está reconhecendo em Heidegger uma atualização da história da filosofia. E antes de fechar esse capítulo, eu preciso destacar algo que está nas entrelinhas aqui. O Levinas não dá muita ênfase, mas o Heidegger, ele se filiou ao Nacional Socialista, que vai contribuir para a ascensão de Hitler a partir de 1933, e o Russell, ele já tinha morrido, acho que o Russell morre em 1939, o Heidegger assume a reitoria da Universidade de Freiburg, e o próprio Heidegger, ele vai assumir a posição política do antissemitismo. E Levinas comenta que isso foi difícil de perdoar. Mas vejam que, mesmo Levinas sendo judeu, sendo aluno de Heidegger, e imagina você ter o seu professor, o professor por quem mais você teve admiração, ser alguém que deseja o seu aprisionamento, a sua exclusão social e tudo aquilo que você tem como cidadão. E isso foi... O Heidegger pagou um preço muito caro para assumir essas posturas. E há quem diga que ele enfrentou grandes crises, inclusive uma grande depressão, lidando com essas situações ou não sabendo lidar com elas. Mas vocês viram pelos comentários que Levinas, mesmo com essa visão de Heidegger na sua associação com o hitlerismo, ele não deixa de admirar e reconhecer a grandeza de Heidegger. E podemos dizer que tudo que Levinas desenvolveu nos 70 anos de produção filosófica se deu, né, a partir dessa conversação com Heidegger. Bom, apenas comentando os assuntos dos capítulos 3, 4 e 5, no capítulo 3, o Felipe Nemo introduz a obra de l'existence à l'existant, que é, em português, da existência ao existente. Aqui ainda Heidegger é muito presente, e
nessa espécie de ensaio fenomenológico, muito influenciado por Heidegger, o Levinas ele trata do assunto do neutro. E esse neutro é caracterizado pela impersonalidade. Quando nós usamos universais, conversando aqui com o nosso tópico 7 da estrutura de pensamento, né? O universal. O universal é o neutro. Quando você diz o homem, o ser humano, a mulher, a criança, o brasileiro, são termos universais que evocam uma impersonalidade e que, em português, é o a, o presente do indicativo do verbo haver, que em inglês é o there is, em espanhol o I, e em alemão é o es gibt. Na página 34, eu quero acentuar isso porque, se for oportuno, uma conversação depois, a partir de Jean-Luc Marion, que é o filósofo que eu gostaria de apresentar para vocês, numa leitura tímida e recente que eu tenho feito, esse termo em alemão, es gibt, que pode ser traduzido como dar, doação, ou também como a do verbo haver, em português, é presente. E Levinas comenta a partir desse termo heideggeriano, né? O a é exatamente neutro, é aquilo que existe, sem sujeito. É o a neutro como quem chove, como o que chove, ou como a noite, é de noite. E esse exemplo da noite, ele traz da infância. É a negação do ruído, é a impessoalidade, impersonalidade, é difícil dizer, mas é esse a que não é encarnado, que não é hipostatizado como algo, como alguma coisa específica. E ele lembra, traz a metáfora da infância, quando é noite, é escuro, você só percebe que há uma presença. E isso é horrível. Esse neutro, para Levinas, é a experiência do horror, do desastre. Ele é influenciado por Maurice Blanchot, que entende esse A não como um horrível, mas como um desastre. Então, nós temos aqui essa ideia do algo, de que existe. E a ideia de que o existente é a hipóstase, é aquele que sai do neutro e assume uma pessoalidade, assume o ser algo, alguma coisa. Então, esse movimento do sair do A não é necessariamente, diz Levinas no último parágrafo, um pôr-se, mas depor-se. É difícil dizer, por isso que eu estou realmente passando por alto, porque exigiria outros instrumentais filosóficos e que não convém aqui para nós. Depois desta obra, ele escreve uma outra, Le Temps et l'autre, que em português seria O Tempo e o Outro, que é o capítulo 4. Eu vou comentar muito brevemente dizendo que, influenciado por Henri Bergson, Levinas ele vai compreender o tempo numa outra dimensão, para além do tempo do relógio, do cronológico. O Henri Bergson ele vai influenciar Levinas para compreender o tempo a partir da relação intersubjetiva. Eu vou comentar exemplificando para tornar mais acessível. Quanto tempo dura um beijo entre duas pessoas enamoradas? O abraço de uma mãe no seu bebê recém-nascido, afagado em seu seio, na hora de amamentar. Quanto tempo dura?
há experiências que no tempo do relógio são segundos, mas no tempo do vivido são uma eternidade. E como eu estou tentando falar a partir de exemplos, essa semana eu postei no meu Instagram um trecho breve da obra Alice no País das Maravilhas, onde Alice pergunta quanto tempo dura o que é eterno. E o coelho responde, às vezes apenas um segundo. Então, isso aqui é muito bergsoniano. A ideia do tempo como num segundo pode conter uma eternidade e algo que você eterniza. E a Adélia Prado diria que o que a memória ama se torna eterno. É esse tempo para além do dito ontológico, da noção racional cronometrada, o Deus Cronos. Aqui avizinha uma outra ideia, né? É o Kairos. É o tempo da graça, esse tempo do vivido, que é o tempo da intersubjetividade. Então, a partir da ideia do tempo, em Henri Bergson, Levinas vai começar a trabalhar a ideia do outro. Então, a alteridade começa aqui, antes de totalidade e infinito, a partir da ideia do tempo. Olha que bonito, poético e muito próximo da nossa experiência de rotina. Quantas vezes no consultório nós vamos perceber isso? As determinadas experiências que duraram segundos ou minutos. Às vezes foi um acidente, às vezes foi uma relação sexual, às vezes foi uma experiência de um abraço, mas a pessoa vivencia o eco, a ressonância daquilo em sua alma, nas narrativas da historicidade. Seja um trauma, ou seja uma carícia. Então, Levinas, ele vai começar a perceber no ensaio do tempo já uma alteridade. E sem aprofundar muito, porque isso exigiria mais do que podemos dar aqui, pela proposta que temos, a ideia da morte, ainda conversando com Heidegger, é uma experiência de outro. Por quê? Porque seja o futuro é um outro que eu desconheço, o futuro me vem e eu não posso controlar. Eu trouxe Alice no País das Maravilhas, trouxe Adélia Prado, agora eu vou trazer Toquinho. E o futuro é uma astronave que tentamos pilotar. Ou seja, é uma alteridade absoluta. E quando digo isso, eu não consigo prever o que vai acontecer conosco daqui a 5 minutos. Nenhum de nós. Vá que acabe a energia, a gente não consiga continuar a aula. E nesse entendimento do tempo como um outro, a morte, ainda mais radical que o tempo. Porque nós, na perspectiva fenomenológica, nós não podemos prever, controlar, racionalizar a morte. A morte, então, nos escapa. Então, nós já temos aqui o outro, sem ser o outro humano, a experiência primeira do tema da alteridade em Levinas começa pelo tempo, desenvolve com a morte, e aí entra, sim, uma experiência do outro como humano, que é o feminino. O tema do feminino, ele é um tema caro para Levinas, e ele vai ser reconhecido como um dos primeiros filósofos que vai introduzir na filosofia o tema da mulher. A mulher, é claro, aqui a gente precisa dizer que a mulher ela é descrita a partir de um sujeito masculino, que é o Levinas. Ele tem ciência disso. E as mulheres que comentaram, e há muitas mulheres que são doutoras em Levinas hoje em dia,
Cito, por exemplo, a professora Magali Menezes, que influenciou meu modo de entender o feminino, que me causou desconforto lendo Levinas, e aqui eu faço uma crítica muito serena, o meu mestre, né? Mas o feminino, e se vocês me permitirem, eu quero apenas ler o que eu introduzi na minha dissertação, sem entrar muito no tema. A reflexão sobre o feminino, embora instigante, ultrapassa a nossa proposta de estudo, mas não podemos deixar de advertir que, historicamente, vejam, esse texto aqui, ele é anterior à Totalidade Infinita, que é de 1961. Vamos lembrar que o movimento feminista começa nos anos 50. E Levinas, de algum modo, contribui com a reflexão do feminino. Então, é um filósofo à frente do seu tempo. E, em paralelo às obras e a esses ensaios, esses artigos que vão ser condensados depois, nós temos Simone de Beauvoir, como mulher, como filósofa, trazendo o tema do feminino. Então, é a partir da existência deste sujeito, deste humano, deste sujeito, que faz a experiência do tempo, da morte, como uma probabilidade completamente outra e absolutamente escapável ao raciocínio, surge o tema do feminino, da mulher, como aquela que embaraça a experiência da solidão. Levinas tem o mérito de ter sido um dos primeiros a inserir a reflexão do feminino na filosofia, mas ele tem ciência que ele fala como um sujeito masculino. Segundo a professora Magali Menezes, a figura da mulher não deixa de colocar em xeque esse sujeito viril. E Levinas, na descrição dele, aqui eu estou condensando esse ensaio e já comentando em Totalidade Infinita, onde ele vai ser muito mais profundo na descrição do feminino, quando ele fala do tema da morada. Só que nessa obra, Totalidade Infinita, ele não entra no tema do feminino em Totalidade Infinita, ele entra aqui. Então, eu estou aproveitando essa visão panorâmica para introduzir o tema do feminino nessas duas obras. E, segundo a professora Magali Menezes, o feminino de Levinas desconcerta o sujeito masculino. É um outro que escapa esse sujeito viril. Sujeito do poder, que evoca a ideia do poder, evoca a ideia da guerra, é o tema que abre Totalidade Infinita. E, ao mesmo tempo, a mulher ela está dentro dessas três experiências fortes da alteridade que eu já coloquei. O tempo, a morte. A mulher entra como um terceiro, já se avizinhando do tema da alteridade que vai ser trabalhada no rosto. Levinas é um filósofo que se deixa afetar pelo seu contexto histórico, já vimos isso. Se deixa afetar na conversação com outros filósofos e pelo contexto histórico, político e cultural. Então, o tema da mulher, que começa aqui na obra O Tempo e o Outro, como um ensaio tímido, ele vai se desenvolvendo e quando chega em 74, essa obra é de 47, quando chega em 74, a mulher não entra como um tema, mas é muito interessante, em Autrement Quatre, Levinas, ele sai de uma linguagem ontológica, que é o seu esforço, se afasta de Heidegger, e ele vai buscar pensar uma subjetividade que seja responsável pelo outro humano. Então, para falar isso, eu estou antecipando conclusões nas obras mais maduras. Ser responsável pelo outro não deixa de ter uma ideia de maternagem. Ser responsável radicalmente pelo outro é verdadeiramente ser sujeito em Levinas. Então, o feminino aparece em Levinas já como uma caracterização do sujeito responsável. Olha onde é que vai essa conversação. Porque aqui a gente pode trazer Jung. Até conversava com o Luiz Vence esses dias, o feminino e o masculino não são gêneros em Jung.
São características do humano. Uns desenvolvem mais o ânimos, outros mais a ânima. E conversando isso tudo com Levinas, ora, nessa obra mais madura, o feminino é apresentado como uma característica humana do sujeito responsável, que Levinas vai configurar na adjetivação bíblica de santidade. Contribui, então, para que a constituição da humanidade ética, como uma alternativa ao ser ontológico de Heidegger, o ser ético de Levinas é o ser com características femininas, ou seja, é o ser distante da violência, da guerra, com essas características do poder masculino. O ser responsável é o ser que assume a sua feminilidade na subjetividade, que é a responsabilidade pelo outro, como um outro modo alternativo que é o ser ontológico de Heidegger. Fecho parênteses no tema do feminino. É poético, é nobre e é extremamente interessante e conversa com o que alguns chamam de surgimento de um novo tempo da pós-modernidade. Há quem diga que a nossa época, a virada do século, a virada do milênio, é uma virada para o feminino. E Levinas chancela filosoficamente essa conversação. E um outro e último tema que é colocado aqui, eu estou no capítulo 5, fazendo essas conversações, é o tema da filialidade. Depois que ele fala do eros, do erótico, e da carícia, né? Fenomenologicamente, a carícia é onde eu toco, mas ao mesmo tempo sou tocado. Ora, diferente da audição, diferente da fala, do paladar, a carícia, ela ultrapassa esse ensaio fenomenológico ainda racional de Husserl, porque a carícia, ela exige um não saber. Na página 54, para fechar esse tema do feminino, onde ele traz a temática da carícia, o Levinas explica: quem é acariciado também é aquele que acaricia. Ao acariciar, sou acariciado, porque ao tocar, sou tocado. Então, aqui é uma duplicidade do fenômeno. O Jean-Luc Marion ele vai desenvolver melhor que Levinas, e influenciado por Levinas, esta descrição. Levinas diz: não é o aveludado ou a tepidez desta mão dada no contato que a carícia procura. E a procura da carícia que constitui a sua essência pelo fato de a carícia não saber o que procura. Então não é algo racional, não é algo da lógica, da matemática, é este, entre aspas, não saber, este desordenamento fundamental é essencial. Ou seja, aqui nós temos já uma ultrapassagem da fenomenologia do mestre Husserl e deixou para trás a ontologia de Heidegger. E a partir do feminino, da mulher, da carícia, que em totalidade infinito vão ser descritos no tema da morada, da economia do ser, que usufrui o mundo, do ser que goza do mundo, a mulher, então, é um tema da fronteira entre esse sujeito que ainda faz a experiência da morada no mundo, do ser aí, no mundo. A mulher participa da intimidade do sujeito, mas ao mesmo tempo já é um outro do rosto. Colocando em ordem, então, o tema da alteridade em Levinas. Primeiro assume a ideia, evoca a ideia do tempo, da morte, e antes de entrar no tema do rosto, que é o estrangeiro, que é aquele que eu não conheço, é aquele que precisa de mim, entre o rosto e o tema da morte está o tema da mulher como um tema de fronteira, que, ao mesmo tempo que participa do mundo do sujeito, já participa de uma alteridade desconhecida,
de um horizonte a qual eu não posso abarcar. É assim que podemos localizar nas obras de Levinas o tema do feminino, mas também o tema da paternidade. Segundo Levinas, a filialidade é ainda mais misteriosa. Na minha edição, página 55. Por quê? Porque é uma relação com outrem, em que outrem é radicalmente outro, e que, de alguma maneira, sou eu. O filho é uma continuação de mim e, ao mesmo tempo, não sou eu mais. É isso que Levinas quer descrever nessa questão da filialidade. Vejam só, na página 56, o Felipe Nemo cita, né, Levinas. A paternidade é uma relação com um estranho que, sendo completamente outro, é eu. A relação do eu com um eu mesmo, que contudo me é estranho, mas nunca é uma propriedade. E na página 57 eu destaco: não tenho o meu filho, não é meu, mas de alguma forma sou eu continuado nele, mas que inaugura um outro ser, um outro horizonte, uma alteridade. E no meio do parágrafo, e concluindo esse outro tema, a alteridade do filho não é a de um alter ego. A paternidade não é uma simpatia pela qual me posso colocar no lugar do filho. É pelo meu ser que sou meu filho, e não pela simpatia. Não é segundo a categoria da causa, mas segundo a categoria do pai, que se faz a liberdade e se cumpre o tempo. A paternidade não é simplesmente uma renovação do pai no filho e a sua confusão com ele. É também a exterioridade do pai relativamente ao filho. É um existir pluralista. E eu fiquei pensando numa conversação com a filosofia clínica, tudo isso. Lembremos, no início da nossa formação, quando é inserido Protágoras, o homem é a medida de todas as coisas. De algum modo, essa é a medida de Levinas, judeu, pai. Inclusive, seu filho, Michel Levinas, é um grande músico hoje em dia, reconhecido como um grande músico. E aí, pessoal, nesses últimos 5 minutos que eu tenho, eu gostaria de apenas colocar os pés no capítulo 6º, que se chama Segredo e Liberdade, onde o Felipe Nemo já coloca, né? Falaremos hoje de Totalidade e Infinito, de 61, e que, com Autrement qu'être, ou Au-delà de l'essence, é uma das suas principais obras de filosofia. O título contém em si mesmo um problema e uma questão, em que é que a totalidade e o infinito se opõem. Eu disse que apenas colocaria o pé, né, nesse mar do infinito, e eu, de propósito, trago a ideia do mar, e a ideia do céu, e a ideia do horizonte, que se confundem. O outro, em totalidade e infinito, e aqui já é um vice-conceito meu, já que colocamos o pé no capítulo 6º para continuarmos na próxima aula, eu sou como que um barco que digo ao horizonte, ao outro: eu vou te conhecer, quero ter acesso a você, e quanto mais eu avanço na direção do outro, mais parece que o horizonte se distancia. Então, o barco tem a sensação de se aproximar, mas a experiência diz que o outro continua sendo um infinito, a qual jamais esgoto, como o mar, como o céu, como o horizonte. Essa é a ideia de infinito, anteposto à ideia de totalidade. E a ideia de totalidade, ela vai condensar tudo aquilo que na primeira aula nós trouxemos, a ideia do ser, desde os primeiros filósofos, até Hegel e Heidegger, a ideia do sujeito exacerbado que vai caracterizar toda a modernidade, 500 anos a partir de Descartes,
e a racionalidade instrumental que vai trazer na ciência positivista de Augusto Comte e todas as velocidades que acompanham a nossa época, os armamentos, e que vai trazer a ideia da guerra, Levinas vai trazer na ideia da totalidade esse fechamento do ser, que quer tudo abarcar numa teoria, numa omniteoria de tudo. Omni, em latim, é o total, o tudo. Omnia. E esse poder de totalizar todas as coisas num conceito. Mas o outro me escapa porque é um horizonte que eu jamais consigo abarcar com a minha racionalidade. Então, como um antagonismo à totalidade, a ideia do infinito. A totalidade é o acesso que eu tenho pela racionalidade. Eu crio conceitos. Conceitos como uma ideia de algo fechado, numa substância, numa adjetivação. Se eu não consigo acessar o outro, tornando um conceito, um substantivo ou um adjetivo, para Levinas, e aí eu concluo a aula de hoje, só posso acessá-lo pela ética, jamais pelo conhecimento. Então, essa é a ideia da sua obra mais magnânima, que torna Levinas conhecido na França ou na Europa, e chega na América Latina e no Brasil por meio da teologia da libertação e das obras de Henrique Dussel. E hoje já temos centros de estudos, Levinas já é debatido em cenários políticos, em cenários do direito, em várias partes do mundo. Não podemos mais falar de uma filosofia contemporânea sem passarmos por Emmanuel Levinas. Então, vamos abrir para interlocuções, dúvidas, questões, nesse panorama onde avançamos para otimizar, né, a nossa aula e intentando que na aula que vem possamos falar do tema do rosto e da responsabilidade, que são os pontos mais altos de Emmanuel Levinas. Quem gostaria de inaugurar aí um diálogo, uma interlocução? Cadu, querido, você me ouve bem? Perfeitamente, Will. Só não te vejo. Perdão. Eu quero muito agradecer a sua tão bonita fala, tão rica, vê-se, de muito estudo, de uma dedicação pessoal, teórica, e muito investida da sua prática clínica. Para esse nosso curso de fundamentação filosófica da filosofia clínica de Lúcio Pachter, não apenas o próprio Levinas, mas a sua leitura expositiva, muito tranquila, sem perder a profundidade, é um presente que nos deixa muito gratos. Eu parabenizo a você pela grande qualidade. Muito obrigado, viu? Eu quero trazer uma questão, naturalmente, sem querer que seja a pergunta ou a resposta tenha a pretensão de totalizar a verdade. É uma interlocução aberta à infinitude do diálogo e das repercussões que isso ecoam dentro de nós. Mas fazendo uma inicial ponte de diferenciações e semelhanças entre Lúcio Pachter e Levinas, parece-me que Levinas ainda guarda, contra todo o seu próprio esforço, um quê de ontologia, a qual ele recusa. Diferentemente de Lúcio, que dessubstancializa profundamente a ética de qualquer postulado ontológico. Mas eu esclareço, eu exemplifico. Levinas, ainda que sob uma busca conceitual ou uma busca
imagética do afeto, do acolhimento do outro, ele utiliza do arquétipo da mulher como um anteposto, um prenúncio, uma anterioridade e, portanto, uma universalidade da ideia da alteridade. Como se a ideia de mulher coubesse todas as mulheres. Ao que me parece, em qual um nominalismo, dando o nome de mulher, ele fere a possibilidade do ser mulher, do masculino, do que hoje tanto se fala, por exemplo, no mundo muito mais contemporâneo, da ausência de gênero sexual identitário. Então, nesse sentido, ainda que como uma imagem, essa sua construção da alteridade pela superior ideação de uma mulher, me parece um que ontológico, que já não existe na filosofia clínica de fato. De fato, quero dizer, na prática clínica. Um outro exemplo é o conceito de morte, o conceito de angústia, o conceito que está vinculado a esse prejuízo que vem desde Aristóteles e perpassa por Locke, por David Hume, de que nós já começamos a pré-definir que o ser humano existe entre o nascimento e a morte, como se a possibilidade do antes e o do depois, e mesmo os atravessamentos, as transversalidades durante a existência que não são vinculados à noção do corpo, vida e morte, essa noção de morte que ele traz, herdeira do existencialismo, também me parece outro resquício ontológico do qual ele quer evitar. Não sei se eu me fiz claro, e eu estou conversando naturalmente com você e colegas aí que estão aí estudando a filosofia clínica, mas o que você me diz? Excelentes questões, Will. Você, não sei se você conhece o texto Violência e Metafísica, de Jacques Derrida, mas a sua questão parece até que você conhece muito bem, porque você faz a sua ponderação do mesmo jeito que o Derrida fez quando leu Totalidade e Infinito, de 1961. E a crítica de Derrida é exatamente essa. Levinas quer sair muito de uma ontologia, mas mantém uma linguagem ontológica. Mantém ainda uma descrição ontológica. E depois encontrei uma crítica do próprio Jean-Luc Marion, que é influenciado muito por Levinas, mas também vai fazer essa mesma crítica. E 13 anos depois de Totalidade e Infinito, que é de 61, em 1974, então, Levinas vai escrever a sua obra considerada, a mais madura, que é Autre Enquête, ou Delà de l'essence, que é difícil até a tradução para o português. Em espanhol ficou De outro modo que ser o más allá de la esencia. E na nossa língua pode ser outramente ou diversamente que o ser. Levinas, então, graças a essa crítica de Derrida, e o Jean-Luc Marion vai reconhecer que essa obra, sim, é uma obra que deixou de ter uma linguagem ontológica. Ela é uma das mais difíceis de ler. Tanto é que eu concentrei a minha pesquisa de dissertação em Totalidade e Infinito para não entrar nas questões problemáticas de Autre Enquête. Porque a linguagem ele vai levar até a fronteira, ao limite do entendimento. E tentar elaborar, até onde eu sei, ninguém tinha feito isso do jeito que Levinas fez, então ele vai muito longe e, assim, quase que um estilo ambíguo,
Alguns comentadores usam essa expressão, ler o Tilman Ketri é como ler um livro cheio de neblina, cheio de névoas. E ali ele não fala mais da mulher, ele não fala mais do feminino. Confesso que no tema do feminino eu vivenciei um certo desconforto. Imaginem vocês, pesquisadoras, lendo Levinas. De todo modo, como sujeito masculino e viril, como filósofo, ele é o primeiro a inserir o tema do feminino com destaque na história da filosofia. Então, ele tem esse mérito. Mas ele mesmo depois vai revisar e ampliar a ideia de feminino e colocar o feminino não apenas como um anteposto de um sujeito masculino, mas o outro como outro numa abrangência maior. Então, ele vai preferir tratar do tema do rosto. Esse rosto que pode ser a viúva, pode ser o órfão, pode ser o estrangeiro, e na nossa experiência é o partilhante. É o partilhante que pode ser de uma religião diversa da minha, de uma cor diferente da minha, de uma experiência sexual diferente da minha, que pode estar em qualquer uma das letrinhas, né, do movimento da diversidade sexual, LGBTQIA+, e o mais é o etc., né, que a gente aprende em A Escuta e o Silêncio. Mas há muitas mulheres hoje em dia, e inclusive eu vou partilhar com vocês no grupo de WhatsApp o link de uma das jornadas do CEBEL, que é o Centro Brasileiro de Estudos Levinasianos, onde 3 autoras conversam sobre Levinas e elas elaboram e desenvolvem essa ideia. Então, é um espaço de fala que eu gostaria de deixar com elas, as autoras, né, nos pormenores dessas questões. Mas eu sublinho o que eu disse, e com isso eu finalizo, dizendo que a ideia de uma subjetividade responsável pelo outro, a partir do feminino, distante do ser da guerra, do ser da violência, do ser da totalidade, mas o infinito que evoca um feminino possível, responsável pelo outro, é muito interessante e é uma novidade tremenda, né? Nós que estamos acostumados a 2.500 anos de filosofia, ouvindo sujeitos filósofos homens. Então, de repente, nós temos aí um homem, um filósofo, trazendo a ideia do feminino, e a partir daí, de Simone de Beauvoir, muitas mulheres filósofas, como no nosso país, Viviane Mosé, a própria professora Magali, né, Menezes, que eu citei. Temos também o artigo Emmanuel Levinas, La Trace du Féminin, da Paulette Kayser, que é uma obra que eu gostaria de encontrar traduzida, porque eu ainda estou inaugurando o francês. O meu francês ainda é muito ruim, né, reconheço, mas temos muitas autoras trabalhando essa questão do feminino. Eu acho que esse assunto não fecha, mas ele é instigante. E reconheço que em filosofia clínica nós vamos ver a singularidade de um jeito mais sofisticado, mais elegante, e Lúcio Pachter, ele não entra nessas questões, né, de gênero, do feminino, do masculino. O outro é o partilhante. E eu sou encantado com essa terminologia. O partilhante é aquela que partilha comigo. E eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o que Levinas diz. Eu pulei, mas nessa interlocução a gente pode ir lá na página 44. Quando o Felipe Nemo, ele traz uma questão, né, do singular. É banal dizer que nunca existimos no singular. Estamos rodeados de seres e de coisas com as quais mantemos relações. Estamos com os outros. Chama atenção para a preposição. Estamos com os outros. Isso é bem heideggeriano. E Levinas
Responde, é o problema do como possibilidade de sair da solidão, que aqui é formulado. Representará, entre aspas, existir com uma verdadeira partilha da existência? Quando eu reli isso aqui, eu disse, olha só, eu vou inserir isso aqui no meu projeto. Uma verdadeira partilha da existência, ora, se isso aqui não é bem pacteriano. O partilhante é aquele que partilha a vida, e Levinas continua. Como realizar esta partilha? Ou ainda, por que a palavra partilha significaria que a existência seria da ordem do ter? Haverá uma participação com um ser que nos faça sair da solidão? Então ele responde com outra pergunta. Então é muito interessante nessa conversação. Eu pulei, mas foi bom ter trazido para cá e não cair no esquecimento, graças à sua questão, Will, porque o partilhante é aquele que é único, é o irrepetível, é o verdadeiramente singular. E, na minha opinião, concordo contigo, Lúcio Pachter foi muito mais longe nesse mapeamento da estrutura de pensamento, da singularidade, do que Levinas foi. Algum outro colega tem outra questão, ou complementar, né, essa provocação que o Will trouxe para nós, que é muito rica? Não fiquem tímidos ou tímidas. Cadu, isso mesmo que o professor Will falou. Na teoria, o Levinas já previu ali, viu na figura da mulher isso, talvez, essa característica do cuidar, da responsabilidade pelo outro, que, pelo que você já introduziu para nós, né? Resume muito a filosofia dele, né? Mas na prática a gente pode já antever, né? Na nossa prática lá da filosofia clínica, aquele homem que cuida, e a mãe que não gosta de ser mãe, que não cuida, que não é maternal, né? A mulher que não quer ter filhos, o pai que tem os filhos e às vezes na separação fica com eles, quer dizer, inúmeras, infinitas possibilidades onde essa característica, mais do que ser do feminino, né, a característica do cuidador pode se manifestar em homens e não se manifestar em mulheres, né? E pode ser algo que a gente encontra lá na prática, né, do consultório, né? Exatamente, Luiz. E sua fala contribui para a gente pensar no seguinte. Na primeira aula eu citei Parmênides. O ser é e não pode não ser. Não sei se vocês vão lembrar. Que é o princípio da lógica. A lógica não aceita contradição. Conversando tudo isso com Levinas, a totalidade é a tentativa, é o esforço de reduzir tudo a uma noção única, a um conceito. Então, a ideia de bem, a ideia de mal, a ideia de luz, de escuridão, a ideia do masculino, a ideia do feminino. Mas isso é no Ocidente. Se a gente trouxer a ideia, a metáfora, e talvez o Will possa falar com certeza muito mais propriedade que eu, a ideia do yin e yang. Em toda a escuridão há uma luz, em toda luz tem uma escuridão. Aqui já tem uma quebra da totalidade ocidental. Então, no Oriente, não é pensado essa totalização da mesma forma. E ainda que não abarque as especificidades do singular, como entendemos em filosofia clínica, a ideia do yin e yang, a ideia dos arquétipos em Jung. Um homem pode ser mais feminino e algumas mulheres mais masculinas. A ideia da ânima, do ânimos que se mesclam e são características do humano, não do gênero, mas do humano, já quebram essa ideia ocidental da totalidade,
de que o masculino é somente de um jeito, o feminino de outro jeito. Essa ideia que eu posso chamar aqui de maniqueísta, né, que divide essa dualidade de corpo e alma. Mas a cultura oriental, a filosofia oriental pode nos ajudar nessa fronteira. Mas ainda assim, trazendo essas conversações, a gente precisa reconhecer que ninguém foi tão longe no mapeamento de uma singularidade como Lúcio Pacter. Há uma ética no mapeamento do outro, e eu dei aula para uma turma num outro instituto, e pela primeira vez assim eu vejo uma turma com tantos filósofos. Só tem 2 pessoas que não são da área de filosofia, né? E começou semana passada, eu sou o segundo professor a dar aula para eles. E uma questão que me foi colocada foi exatamente essa: se o Lúcio Pacter, nesta compilação dos tópicos e dos submodos, não está também ele tentando fazer o que ele nega fazer, né, em Levinais. A gente pode dirigir a pergunta agora ao Lúcio. A minha opinião é que o Lúcio, na estrutura de pensamento, nos dá uma metodologia de aproximação, mas o horizonte continua sendo o horizonte. Eu apenas vou mapear uma aproximação que continua sendo ética, mas que não tem a fenomenologia a qual se valeu Levinais como o único caminho. Lúcio vai conversar com outras escolas de filosofia, para além da fenomenologia, mas mantendo sempre a ética da alteridade. O outro continua sendo o infinito na sua singularidade. Como diria Marisa Monte, né, o infinito particular. Hoje eu estou trazendo os poetas, né, as poetisas aqui. Já trouxe a Adélia Prado, agora Marisa Monte. O infinito particular do outro, ele continua sendo respeitado. E todo o nosso esforço na clínica filosófica é mapear o outro por aproximação, jamais pela prepotência da exatidão, jamais com classificações, com as totalidades das tipologias, ainda que bonitas. E nós não deixamos de conversar com elas, isso que é muito mais belo. As tipologias de diversas naturezas e ordens de saberes, médicos, psicológicos, eneagramas, horóscopos, com suas belezas, com suas contribuições. Mas sem deixar de conversar com essas teorias que totalizam, cada uma ao seu modo. A alteridade ela é mantida, salvaguardada de qualquer totalização. O outro continua sendo singular. O outro é o partilhante. Então, mesmo na nomenclatura de partilhante, não há uma totalização, porque esse partilhante ele é único. Nós já entendemos ele como irrepetível. Por isso que a clínica que nós preparamos para uma partilhante, e é interessante que no português partilhante serve tanto para o masculino como para o feminino, né? É como outrem. Outrem não tem adjetivo, não tem artigo, outrem é o outro na sua absoluta alteridade. O partilhante é o outrem levinasiano. Todo esse esforço é para cuidar de outrem à maneira de outrem. Eu me empolgo, né? Eu sei. Alguém mais gostaria de trazer uma questão, uma interlocução? Cadu, enquanto os colegas vão pensando aí, eu fiquei com uma pergunta que não tem muito a ver com a nossa filosofia clínica, não, mas assim, lembrando que você falou das outras aulas, da questão da crença religiosa dele, o tanto que ele se dedicou a esses estudos também, e lembrando tanto que ele foi influenciado pelo Heidegger, com essa ideia do ser para a morte, com uma crença assim materialista, né, de que
a vida termina com a morte corporal, e levando em conta as características da crença religiosa dele, o Levinas chega a se manifestar a esse respeito sobre essa questão da morte. Ele separa, parece, né, de um lado a filosofia, do outro lado a parte religiosa, ou na parte filosófica dele ele chega a manifestar algum postulado sobre essa questão da morte, desse ser para a morte do Heidegger que você falou hoje. Excelente questão, Luiz. E, se vocês me permitirem, eu gostaria de responder com uma autora que me ajudou muito. O nome dela é interessante, Sibyl Safdie Dweck. Ela fez uma tese de doutorado em que ela conversa Emmanuel Levinas com Paul Ricoeur. E, falando de Levinas sobre a morte, olha o que ela diz. Para entrar no tema da morte e responder sua pergunta, vou recuar um pouquinho e falar do tempo. Tá? A maneira dela, que eu acho que é bem mais clara que o próprio Levinas, ao menos foi para mim assim, eu partilho com vocês. O tempo é aquilo sobre o qual eu não posso poder. É o que o Toquinho fala na música, né, Aquarela? O futuro é uma astronave que tentamos pilotar. E aí ela diz assim, só é possível se algo da outra ordem, totalmente fora e exterior a mim, vem, por assim dizer, entre aspas, bagunçar o meu ser tranquilo e grudado a mim. Somente o que é absolutamente outro pode me fazer sair do mesmo. Só aquilo que não posso prender, segurar, controlar, fazer caber em mim, pode me fazer sair de mim mesmo. Então, lembrando a nossa primeira aula, todo esforço de Levinas é sair do ser, sair do sujeito. Então, a experiência do tempo e da morte é uma bagunça na minha ordem racional, mental, cognitiva. Diante da morte, o sujeito experimenta o desconhecimento absoluto, pois está diante de algo que não vem dele e sobre o qual ele nada pode. Ele perde seu domínio próprio de sujeito, cita Levinas. A aproximação da morte é uma experiência de passividade. Ninguém pode recusar morrer. Por mais que tenhamos tecnologias, medicinas, aparelhos que prolonguem, mas ninguém tem a palavra final e dizer, eu recuso morrer. Porque o homem, para Levinas, nós vamos ver na aula que vem, ele quer gozar do mundo. Daí a ideia de fruição. O homem, ele nasce essencialmente egoísta. É o homem feliz, é o homem sozinho no mundo, que goza do mundo. Então, todo esforço da existência deste homem, e vejam que aqui eu estou colocando no universal, o homem quer prolongar o seu ser no mundo. Viver é um sobreviver. Então, qual é a grande adversária deste homem? E aqui Levinas está pegando carona com Heidegger. É a morte. A maior inimiga deste homem que quer permanecer na existência, permanecer no ser, é a morte. Então, a morte é a realidade que desinstabiliza esse querer permanecer no ser, no mundo, na existência. Então, a experiência do homem, ela é de passividade absoluta. E ela cita Levinas, a autora. Indica que estamos em relação com algo que é absolutamente outro, algo que porta a alteridade. Algo cuja experiência mesmo é feita de alteridade. Minha solidão, assim, não é confirmada pela morte, mas quebrada pela morte. É até onde ele vai, mesmo sendo judeu. Porque ele quer permanecer numa descrição ainda fenomenológica e como está no chat, né? Deixa eu abrir aqui o bate-papo. É como o Will coloca no bate-papo. Ainda é uma descrição presa na linguagem ontológica. Aqui estamos em Otramanquete,
Perdão, a gente está em Le Temps et l'autre, o tempo e o outro. Então, a linguagem aqui é muito ontológica. O Will está certo. E, para fechar, a proximidade da morte é um acontecimento da ordem do mistério, pois ele não pode ser nem antecipado, nem aprendido, nem pode entrar num presente. Assim como a morte, o tempo abre as portas para a alteridade. Então, o primeiro ensaio da alteridade não é o outro como um outro humano, é o outro como o tempo e a morte. O que não é de nenhum modo aprendido é o futuro. O tempo é, assim, paradigma da alteridade. Temos como refutar um argumento desse? Então, ele não traz para esses ensaios filosóficos a sua contribuição religiosa judaica. Ele escreve comentários da Talmud, mas são em outra editora, com outros nomes, mas eu nem comentei aqui, para não confundir o nosso percurso filosófico. Mas lá onde ele cita e comenta a Bíblia e a Talmud, aí sim vai ser de outra natureza. Se nenhum colega tiver outra questão, a gente pode finalizar então, hein? Esse tema da morte do tempo causou em mim um grande fascínio, viu? Eu vou voltar depois do mestrado a esses temas. Porque desde que eu comecei a filosofia em 2002, há 20 anos, na graduação, o tema do tempo é o tema que mais me instigou. Então, Will, acho que nós podemos finalizar, se você estiver de acordo, os colegas. Cadu, eu reitero o belíssimo trabalho, sua exposição, a beleza, a profundidade, a riqueza tão extremosamente cuidadosa com que você tratou a aula de hoje. Um dos momentos mais bonitos que eu já vi. Gratidão, querido. Boa noite a todos. Muito obrigado, Will. Obrigado aos colegas. E até semana que vem, para a nossa 5ª aula. Tchau, pessoal. Boa aula, Cadu. Show de bola.